Tem um movimento que torna um bando de gente em um grupo, uma força poderosa. Pode ser um objeto comum, uma característica em comum, e um clique, e de repente somos um grupo unidos para mudar algo. Vamos contar como chegamos aqui. Obstrução da via aérea por um corpo estranho. Corpo estranho ao meu. Que impede a respiração. Não deixa mais o ar passar. A pessoa não consegue falar. Tenho trem aqui, Tossir. que não consegue sair de mim. Ou respirar. Até o pulmão estourar. Frequentemente levando as mãos ao pescoço. Para onde vão as palavras que morrem antes de chegar na boca? Talvez um soco, bem na boca do estômago. Talvez um abraço. Talvez a ideia de conforto e de que posso falar. Talvez um tapa. Talvez se meu corpo for assim. Talvez assim, com a mão fechada. Um dia, essa prisão foi tão forte que eu não conseguia mais respirar. Aí eu percebi que eu já não respirava há muito tempo. Eu vim respirando menos a cada dia. Cada vez menos ar conseguia passar e eu não tinha percebido. E aí, tudo foi se fechando aos poucos, com as palavras que não saíam de mim. E elas ficam aqui ocupando espaço. Ficam aqui sem eu reconhecer e sem conseguir sair de mim. Elas ficam onde eu ainda não conheço. E por isso mesmo eu não consigo saber se dá pra pegar com a mão ou puxar. Elas ficam sempre aqui,
de um jeito que eu não consigo impedir. Às vezes muito perto. Às vezes longe demais. Fico esperando que um dia ela chegue até os meus ouvidos, mas ainda não pude ouvir. É uma que elas fecham qualquer passagem. Já não deixo mais a gente falar. A partir do momento que você perceber, você precisa agir rápido. Observe bem quais são as circunstâncias envolvidas. Se a pessoa consegue falar ou não. Se a pessoa está tossindo. Se estiver inconsciente, sabe que é muito mais grave. E será necessário uma ajuda especializada e veloz. O risco à vida é iminente. A partir desse momento, cada segundo conta. Caso você esteja sozinho, Ainda é necessário fazer tentativas. Se projete para frente algo que possa te ajudar. Tente manter a calma. Mas se esse sinal for percebido, você vai precisar agir rápido. Não, desculpa. Hoje eu quero me apresentar para vocês. Eu gosto muito de sabores azedos, como limão, maracujá. Ah, tem uma coisa legal. No dentista, eu descobri que eu tenho uma marca no dente. Essa. Uma marca não. É tipo uma forma só, que é diferente. Fora do comum mesmo. Essa peculiaridade, chamar assim. Eu não sei muito bem como que isso me atravessa, assim. Não sei como eu me sinto sobre isso, mas tem uma coisa legal que se um dia eu morrer, não sei, se eu morrer numa queda de avião, é muito mais fácil saber quem eu sou. É que se fica difícil, se tiver dificuldade de identificar, é muito mais fácil, no meu caso, que as minhas marcas, elas mostram quem eu sou. Minhas marcas. No dente. Eu não sei como isso me atravessa. Mas é legal, né? Alguma coisa não deixa ver meu rosto, mas a gente deixa. Aquelas marcas. Eu sonho muito. E eu tenho um sonho que todos os meus dentes estão caindo. E eles ficam, parece que tentando passar. Mas não passa. Fica meio... E toda vez que eu preciso falar aquelas coisas sobre, toda vez eu lembro desse sonho. É como se ficasse alguma coisa presa aqui. E eu fico pensando, se algum dia isso vai sair de mim, não sei. Num movimento rápido, forte o bastante, se meu corpo fizer assim. E aí, vai sair voando. Um impulso. Pra fora. Forte. Pra frente. Finalmente.
dizer, você está com raiva mesmo? E o que ele respondeu? Isso, eu já te falei. Eu escrevi. Isso eu já te falei. Já tinha falado mesmo? Sim, Ah, tem gente que não sabe ouvir. eu já tinha falado que estava tudo bem. Pra que repetir? Às vezes, precisamos de paciência. Mas e se esse tom não era o que realmente estava escrito na mensagem? Como assim? Tipo, eu li com raiva, mas não era isso. Na mensagem estava escrito de um jeito, mas você que entendeu de outro. Eu acho muito mais fácil escrever do que falar. Mas quando a pessoa lê, pode ler de outro jeito. Verdade. Acontece o tempo todo comigo. Quando eu acho que eu tô me comunicando bem. Mas na verdade, Eu não boto muita fé no que falam na mensagem, sabe? Como assim? Eu prefiro encontrar a pessoa e perguntar pessoalmente. Mesmo se demorar? Não vai por mim, é melhor esperar. Eu não gosto de esperar. Ah, se tem alguma coisa, eu quero resolver logo. Eu também não. Eu mando mensagem e eu quero a resposta rápida. ai, dá um medo. Ah, não. E quando a pessoa demora pra responder? Mas é melhor esperar. Eu não consigo. Quando demora muito, parece que a pessoa tá... Como se estivesse formatando o que vai falar. Dá tempo até de ensaiar. Que isso, gente? Uma coisinha só. Sei como é. Ah, incomoda mesmo. E acaba que se não responde logo, pode significar coisa ruim. Desinteresse. Desinteresse. Só vendo eu consigo perceber se é de verdade ou não. Olha, tem gente que gosta de brincar. Ou nem pensa em fazer joguinhos. Acho que parte um pouco da gente também. Cada um consegue perceber mais de si do que ver no outro. Mas vocês acham que tem um significado forte assim a demora? Não tem como saber. Nada, com certeza. E o viés? Viés? Se eu já tenho grandes expectativas, eu só aceito a resposta que eu gostaria. A gente quer que tenha significado. Eu quero. Nem sempre vai ter. Gente, eu mesmo pelo telefone falo um monte de coisa. A gente tem que parar de olhar só pra si, sabe? Tem que olhar pro próximo. Parece que a gente se entende. Talvez um pontinho aí, sabe? Faz toda a diferença. Uma letra. É igual o calar e o falar. A diferença é uma letra. Entre o calar e o falar, a diferença é uma letra. Você sabe o que é limite? Aquilo quando você está escovando os dentes e se torna uma linha tênue entre o limpa e o enjoo. Eu não sei. Não sei bem. Foram muitas vezes que mesmo eu por 1 milímetro, mesmo eu ultrapassei aquela linha. Mas uma ânsia auto-infligida é menos prejudicial que... não sei. Menos prejudicial do que ficar ultrapassando os limites alheios. Eu tenho a impressão de que as pessoas percebem quando estão prestes a ultrapassar o seu limite. Elas ficam brincando entre um lado e outro. Parece um jogo. Parece um teste. Parece que eu me perco assim nesse filetinho do que eu posso deixar que me atravesse. Eu não sei se você sentiu isso. Um dia desses, eu deixei a cabeça no travesseiro para dormir. E por um momento, aqueles pensamentos todos, aqueles que passam pela nossa cabeça antes de dormir, ficaram passando aqui. Bem de longe eu ouvi uma coisa, um pulso, um som. Foi só prestar atenção. Eu percebi que estava alto demais.
vinha de mim. Era o meu coração batendo forte. Alto, alto, eu pensei. E se eu tapar os ouvidos? Nada. Talvez assim, como fechada. O problema não era o som. Era a sensação. A sensação de ouvir uma coisa que eu não devia ouvir. E eu já quis não ouvir tanta coisa. Uma deveria nunca ter ouvido. Mas eu aguentei. Aquilo que eu não queria mais. Quando eu não aguentava mais. Eu fiquei. Isso seria um jogo pra você? Um teste do quanto eu poderia me anular? Vou parar. Ou falar. Falar pra você como eu me senti quando... Eu reparei mesmo que você está diferente. É? O quê? Eu também achei. Mas alguma coisa em mim? Você tá namorando? Isso não é uma coisa que dá pra ver assim, né? Ah, mas você perdeu peso. Foram umas coisas que aconteceram comigo. Ah, você também. Tá postando só coisa triste, é o quê? Dor de cotovelo? Não tô postando só coisa. Mas falar da vida dos outros é muito bom mesmo, né? E você não fala? Tem coisa que a gente tem que reprimir. Verdade. Nem sabe o que aconteceu e fica aí falando do corpo dos outros. Ai, tá tudo bem. Reprimir. Sim, querida, deixar de falar. Não, eu entendi. Mas ninguém se reprime assim. Naturalmente não. Tem gente que a gente precisa falar uma, duas. Não adianta. Se for ficar só esperando a pessoa parar de incomodar. Não acontece mesmo. Quando acontece, tem que dar um corte assim, ó. E nem sempre quando te corta. Gente, presta atenção aqui. Ser observador das pessoas e das situações pode ajudar bastante. Eu nunca vi ser observador e ajudar. Se não fizer nada, nem adianta. Verdade. Às vezes alguma pessoa tá precisando de ajuda. Todo mundo fica olhando e não faz nada. É que tem gente que tem medo. Eu queria falar que nem sempre quando te corta. O quê? Você tem algum problema comigo? Eu? Não. Deixa ela falar também. Ah, não, deixa. Pode ser sim. Gente, quando ela quiser falar, ela fala. Depois de tanto corte, fica mais complicado mesmo. Eu devia parar de comer as palavras. Comer palavras? Comer palavras, tipo, deixar de falar? Como assim? É que algumas coisas é difícil mesmo. Tipo, às vezes é difícil de mostrar, mas dá pra, sei lá, dá pra comunicar melhor, sabe? Como assim comunicar? Você, que é observadora, aprendeu a perceber as reações? Fica muito nítido quando alguém tá ultrapassando o limite, sabe? Fica. Nem sempre. Se fosse fácil, todo mundo seria muito respeitoso. Verdade. Tem alguns limites que realmente não tem como, tem que mostrar. Falar, gritar. Filmar. Mas definitivamente tem muitos silêncios que deveriam existir. Nossa, é cada absurdo que a gente é obrigado a escutar. Tipo, falar do corpo, do cabelo. Sei, essas coisas mais físicas, né? Ou não. Acho que a gente perdeu alguma coisa. É verdade. Uma série de palavras que não deveriam existir são ditas, enquanto várias palavras que fariam maior diferença são comidas. São comidas, como ela disse. Se for assim, o que a gente está comendo? Tem gente com fome, guarda nada. E o problema mesmo nem é falar, mas a forma, a intimidade. Mas quando se tem intimidade, não tem barreira como falar. É que não se espera a falta de noção. Mas ela vem. Mas se tem algum lugar que ela vai, é na internet. Nossa, e parece que tem gente que nasceu pra comentar merda no post dos outros. Sabe aqueles viciados em ficar lendo comentários? É, né? Fácil demais. Umas pessoas estão comentando, outras estão lendo e ninguém sabe como é que tá a cabeça de quem recebe isso. Eu concordo. A gente fala e não dá pra saber como chega no outro. De forma, né? Mas se tem alguma coisa me incomodando, é melhor falar do que deixar. Colocar pra fora mesmo. E o que a gente faz? Como a gente sabe que as pessoas devem ser ajudadas? Tem quem acha mais fácil que ignorar. E você não acha que é? É difícil também fazer o que gostaria.
Eu consigo fazer, às vezes. Paralisa, sim. Entendi. E foi assim que fomos levados a acreditar que não. E ainda somos. A cada vez que nos tratam como se não existíamos, quando seguimos nossa vida de morte, só porque pode, de esvaziamento, atravessam nossa vida com barro, com sangue, com suco, com apropriação. Esse atravessamento é um corte. E sabe o que é mais foda disso tudo? Que seguimos, seguimos. Seguimos, existimos, resistimos, fazemos o nosso, o seu e o meu. Somos cada um. Diversos, diferentes, muitas vezes desconectados, mas colocados como o mesmo. Cada um, como qualquer um. Mas aí o problema não está do nosso lado. É tão difícil assim. Olhar para as pessoas com olhar de humildade. É tão difícil assim olhar para as pessoas com olhar de humanidade, independente do que vão falar sobre mim, eu vou falar. Eu vejo algumas pessoas que conheço, outras que não, mas nesse momento eu escolho olhar para todas elas. Não para falar, não para reparar, mas para deixar essas presenças ressoarem em mim. A palavra é um artifício superestimado nesse caso. E o melhor mesmo é deixar essas presenças acontecerem e se conectarem. Socialmente, tem um movimento que torna um bando de gente um grupo, sabe? Uma força poderosa. Um objetivo em comum, uma característica em comum e um clique. E de repente somos um grupo unidos para mudar algo, para reivindicar, para lutar, para mudar. E hoje eu vou falar. Eu vou falar até, sabe, esvaziar e acabar todo o assunto. Falar até desobstruir, sabe? Falar até virar pó. Falar até meu pulmão estourar. Falar até ser ouvida. Eu vou falar até talvez um abraço. Se alguns detalhes do nosso dia passam despercebidos, se algumas datas se perdem com o passar do tempo, e momentos especiais, bonitos, intensos ficam embotados pela poeira da rotina, cabe a nós limpar. Cabe a nós entender, perceber, observar, cuidar, fertilizar as pequenas ações do nosso dia a dia que compõem o nosso carinho. Ainda mais agora, dias de afetos raros, dias de dificuldade, dias em que é mais fácil desistir e deixar tudo pra lá. Eu nunca recebi uma carta de amor. Um bilhete não bastaria? Um bilhete que veio como lembrete da vontade, lembrete de que estou aqui.
verdade é que escrevo. O esforço por estar presente, mesmo quando é difícil, são as letras mais bonitas que eu consigo escrever agora. Eu me pergunto, quando que as coisas foram se perdendo? Ou fui eu? No momento em que a comunicação se tornava difícil, as coisinhas se acumulavam. Sempre me perguntei, será que você me amava? Eu não esperei por uma resposta, mas o tempo se encarregou da questão. Eu ia esperar um pouco para podermos conversar com mais acalmia, mas eu acho que então foram chances demais. Eu sou uma pessoa só. Eu aceito essas possibilidades e eu poderia ter cedido mais, mas o que seria de mim? Eu precisei de uma confirmação. Precisei não, eu quis. Por onde eu olhava, eu percebi que estava doando de mim, novamente, sem ter troca. Mais uma necessidade que foi atropelada pelo tempo, por essa falta que demonstra que a gente realmente não vai entender. E eu deveria parar de entender. Tem coisas que não dá para entender mesmo. Quando eu já não quero mais? Quando eu escolho a minha roupa. Quando eu quis mudar? O que acontece se eu mudar de caminho? Se eu falar não. E se eu desistir no meio do caminho? E quando alguém interfere? O que acontece se eu decidir ficar só olhando? O que acontece se eu for lá? Se eu ficar, você muda. Se eu não contar, você para? E se eu parar? Eu sou viciada em saber do que morrem as pessoas. Se eu vejo ali no feed, eu fico logo querendo saber. Mas o problema é que as respostas nem sempre estão por ali. Mas afinal, do que morrem as pessoas? Do que morrem as mulheres? E do que morrem os homens? Do que morrem os pretos? Do que morrem os gays, os deficientes ou você? Morte morrida ou morte matada? Quantos de nós morrem a cada dia? Quantos queriam viver um pouco mais? E quem é que morre de silêncio? O silêncio vem matando. Silenciosamente. Quantas pessoas por dia? E pra onde? Pra onde vão as palavras que morrem? Que morrem antes de chegar na boca. Antes de chegar na boca? E pra onde? Pra onde vão as palavras que morrem? Antes de chegar na boca. Pra onde vão as palavras que morrem antes de chegar na boca? O silêncio diante a violência do outro. O silêncio, O silêncio diante da. Silencia a Silencia a violência. violência. O silêncio diante a violência do outro. O silêncio O diante silêncio da. diante da. Silencia a violência. Silencia a violência. Violenta também. Quantas vezes você deixou de falar? Tem um trem aqui na minha garganta. Aqui e Não não deixa consegue passar. sair. Por mais que eu a passe, hoje parece que não. Eu vou sufocar aqui. E você sabe do que eu estou falando. Se a ideia que precisamos entender, ela se foi. No tempo do passar, se perde muito. O segundo que faria diferença.
a palavra não dita. Por mais que resistamos em querer entender o motivo, a razão, O que foi que permite? Eu permiti, isso que que vem, chega, transpassa, passa e me adentra. Pelos seus olhos, sai do suor. Essa violência muda a forma como posso olhar para o lado. essa coisa que todo dia quer sair de mim. Não gosto da cara. Não gosto do que faz com meu corpo, do peso. Eu não vou aceitar mais. Pensamentos que não deveriam existir. Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dor no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez, bicho de 7 cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dor no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dor no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças. Eu não sei o que você realmente quer sobre mim. O que você espera que eu fale ou o que quer que aconteça. Eu só não sei escolher bem o que dizer. Quando eu escrevo, tudo fica mais fácil. Porque parece que, quando eu não estou sendo visto, não importa o que quer que eu fale. Qualquer coisa que eu fale, parece que não importa. Não tem que falar o que agrada, não tem que falar o que te agrada. Que para mim mesmo tanto faz. Eu já não sinto mais a mesma coisa há muito tempo. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Quando foi que isso aconteceu? Eu não sei se isso é normal. Isso já aconteceu com você? Agora o meu refúgio é esse. De poder estar atrás dessa tela. Não só atrás, mas do lado de cá dela. Sem com que as suas expressões excluísse a minha maneira de falar. O que já não é fácil para o seu olhar. Seu olhar mostra que eu não quero saber o que você realmente pensa sobre mim. Talvez eu só não saiba a maneira certa de expressar o que eu sinto aqui e aqui. Não sei como. Não sei se um dia eu vou conseguir, ou se eu vou descobrir, saber como tirar tudo isso que fica dentro de mim.
Talvez um soco bem na boca do estômago. Talvez alguma coisa que ajude, ou talvez é melhor ficar calado. Não! Vocês não podem seguir ditando regras para quem nem esboçou vontade de receber conselhos. Eu jamais vou aceitar deixar de ser quem eu sou. Até quando eu não sabia direito quem eu era, eu tinha certeza de que eu jamais deixarei de existir assim. E isso foi depois de pedir muito tempo para que fosse tirado de mim. Tudo isso que quando me olham, querem me mudar. Querem dizer quem eu devo ser. Como eu devo me vestir. Como eu devo levantar a mão. Quando acreditam que podem mandar com quem eu vou amar. Como se existisse uma regra. Ou como se eu tivesse nascido errado. E o problema está aqui. Mas não é. E não. Eu não vou deixar de dar mais nenhum passo de acordo com a minha vontade. Eu nunca me deixei ser uma decepção. Eu sou honesto. Eu sou responsável. Eu sou íntegro. Eu sou lúcido até. Para não flash a minha humanidade ser colocada em questão e eu passar de uma pessoa para, sei lá. E eu tive medo. Eu tive medo de nunca ser normal. Eu tive medo de não ser aceito por você. Eu tive medo de não encontrar alguém como eu. Eu tive medo de simplesmente ser jogado para fora e de não ter um lugar no mundo em que eu pudesse relaxar. Como se nada fosse me atingir. Sem precisar pensar, sem precisar ser vigilante. O medo anda por dentro do coração. E eu tive medo que chegasse um momento que eu não ia conseguir mais nem te olhar. E que tudo já teria sido perdido. Mas eu tive mais medo ainda de viver uma vida que não era para ser a minha. Por isso eu escolhi. E eu ainda tenho medo. Eu tenho medo que chegue a hora que ninguém me ajude. E que as palavras, elas continuem. Foi assim que chegamos aqui.